Enquanto esse povo vai entrando ali, a gente vai começar com um louvor. Deixa alguém entrar, a gente já começa já. Amém. A gente já tá ficando acostumado já com esse negócio de fazer live pela internet, já tá mais desinibido já, não tá mais? Já vai perdendo... Aqui é um pouquinho diferente do que a gente faz na igreja, né? Na igreja você tá, não sei, até a posição de ficar em pé, essas coisas assim, é diferente. Aqui, eu não sei, aqui é mais informal, eu acabo ficando mais à vontade, né? Olha lá, já tem gente entrando, tá a dona Lúcia ali, ó. Tinha que ser a primeira a entrar, né? A esposa do pastor mesmo. Glória, essa. Paz do Senhor, irmão, sejam bem-vindos aí a mais um Partindo o Pão lá em casa, né? Hoje eu quero primeiramente falar que estamos com o pastor Márcio aqui, o pastor presidente da Igreja Evangélica Peniel, né? Que para mim é uma honra poder receber você, tá, Márcio? Obrigado por aceitar o nosso convite. E na terça-feira, quem trouxe a ministração foi a Carliane, missionária Carliane, né? Só que aí eu fiquei devendo o porquê do nome. Vamos lá então ler? Antes da gente cantar qualquer coisa, aqui em Atos 2, 42, fala a respeito da comunhão dos cristãos. Tá? Então por que partindo o pão lá em casa? Vamos para a leitura? Está escrito assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades, bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, irmãos, baseado neste texto é que nós estamos fazendo aí o nosso partindo o pão lá em casa. Por conta da comunhão que nós temos. Você não vai partir o pão na casa de alguém que você não tem comunhão, né? Então, se hoje eu estou convidando o pastor Márcio, é porque eu tenho comunhão com ele. Nós já nos conhecemos, não sei nem quanto tempo, pastor. Desde quando que é isso? 94. Desde 1994. Então, faça as contas você. Não vou falar a minha idade nem a idade do pastor, né? E eu lembro, assim, como o pastor é o convidado da noite, eu lembro que uma canção, um louvor que faz parte da história do pastor é esse aqui, ó. Cante junto conosco aqui, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
ser uma coisa meio diferente, irmãos. É como eu falei aí, né? Nós vamos conhecer um pouquinho mais do nosso pastor. Ô, pastor, o que esse louvor, essa canção traz na sua memória? Eu sei que uma coisa que mexe muito com você é a parte de falar que nada de tristeza, angústia e dor nesse seu complexo inferior, né? Quem conheceu o pastor, quem conheceu o Márcio no início da carreira cristã dele, sabe da sua dificuldade em relação à timidez, né, pastor? Sim. Então, aquele complexo realmente que você tinha de inferioridade, aquele medo de falar talvez em público, como que foi? O que esse louvor traz para você? Eu já estou revelando já, né? Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos. Agradecido pelo convite de estar aqui e poder testificar um pouco daquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Nossas vidas, porque os irmãos fazem parte da história da minha vida, então é gratificante, mas enquanto esse louvor, tudo iniciou com a nossa pastora Diva, minha mãe na fé, e assim foi uma pessoa, amado, que não desistiu. Quando eu conheci, parecia que eu já conhecia há mais de 10 anos, muito tempo, porque foi algo assim que a gente foi conversando, ela foi me envolvendo, e ali parecia que a gente já tinha né, já se conhecia há muito tempo. E ela começou a fazer, né, me lançou um convite para ir na igreja. Eu falei, igreja? Não aguento ficar sentado lá no banco, né? 2 horas. Ela falou, não tem problema não, se você não aguentar, não tem problema, você pode sair para fora. E aí se iniciou, né, uma história, né, a situação, porque um jovem de 21 anos, havia muitos questionamentos, porque a minha vida era uma vida complexa, né? Principalmente por essa parte de nada fluir, nada dar certo, um jovem desiludido com tudo e com todos. E eu lembro que um dia, né, eu estava ali num ponto de ônibus, eu falando com Deus, falei, Deus, qual é a razão? Por quê? Qual é o motivo de eu estar aqui nessa terra? Não vejo, né, razão nenhuma. Então, mas você vê aí a complexidade que era. E daquele dia, né, irmão, então assim, pouco tempo depois conheci a pastora Diva. E ela começou a falar do Evangelho de Cristo, falar do amor de Cristo para mim. Então foi algo assim, profundo, porque eu aceitei o convite. E ali, irmão, ela começou a me envolver, começou a levar para os trabalhos, né, cada evento que tinha na igreja. E quando eu ouvi este louvor, irmão, ele mudou todo o conceito da minha vida. Porque ele falou profundamente, a minha convenção foi através deste louvor. Quero que valorize o que você tem. E aí começou a história, porque quando eu ouvi esse louvor, eu me identifiquei aquilo que eu era, aquilo que eu sentia. Aquilo que eu não via valor em mim, mas eu investi um valor imenso para Deus. Então, irmão, a palavra hoje é gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida. Desde quando eu entreguei, desde quando eu conheci Jesus e até o dia de hoje. Então, irmão, gratidão sempre. Então, este louvor ele faz parte da minha vida porque eu vi que eu tinha um valor. Aquilo, quando eu achava que eu não tinha valor nenhum, significado nenhum nessa terra, quando eu vi este louvor, ele mudou o conceito da minha vida. Louvor que trouxe uma reflexão para você, né, Márcio? Sim. E, bom, a respeito da sua conversão, você falou, você lembra a data da sua conversão ou não? Aí a gente coloca a data do batismo, né? Que foi 4/9 de 1994. 94, ok. E você teve uma vida cristã muito precoce. Sim. Né? Que eu lembro, a gente tem, como eu falei, nossa convivência é de longas datas já, né, Márcio? E como você teve, eu falo muito precoce, irmãos, porque com 3 meses de cristianismo, o pastor ele assumiu o grupo de jovens, né, Márcio? Como é que foi essa experiência para você? Então, já tinha aquele histórico, né, da situação que eu tinha, mas foi um desafio. Então, quer dizer, já era o propósito de Deus na minha vida, mesmo sem experiência nenhuma, nem sem conhecimento nenhum, amados. E aí veio esse desafio para mim, foi o primeiro desafio. Então, eu assumi os jovens, né? Foi algo assim, gratificante, porque os jovens me abraçaram. Isso não foi coisa gloriosa, porque mesmo sem experiência nenhuma, sem o conhecimento necessário, né,
da palavra, mas foi algo tremendo, porque o jovem me abraçou e a gente começou a fazer algo assim tremendo, né? Começou a fazer esse trabalho com o jovem e foi gratificante, porque quando nós pensamos que nós já tínhamos um grupo de jovens forte e grande, né? Foi tremendo. Você vê a vida de liderança dele, então deu-se desde essa época, né? E, irmãos, só para registro, eu continuo no grupo de jovens, tá? Então nem faz tanto tempo assim. Não é? Como eu falei, foi tudo muito intenso na sua vida, né? Até chegar, a gente vai chegar na questão do pastorado aí, mas a sua vida ela foi muito intensa, no sentido de que tudo veio rápido, né, Márcio? E depois dos jovens, qual foi o próximo passo? Qual foi o próximo incumbência que você teve aí? Foi o diaconato, né? Só que antes do diaconato, o seu pai, a gente fez um culto, sim. né? Como é que foi esse negócio aí? Então, olha, você vê que era um lar destruído, uma família destruída, porque o meu pai ele vivia de segunda a segunda. Então, assim, foi algo assim tremendo, foi uma luta. Quando fui para a igreja, o meu pai foi um dos, assim, de perseguição, né? Porque tudo era eu, então tinha um levante muito grande, né? E nisso foi um ano ali de luta, mas os irmãos, a gente começou a fazer culto em casa, acho que foi 2 ou foi 3, e era uma situação. Mas eu me lembro que já estava com 1 ano de igreja, e a gente tinha marcado para fazer um culto, né, em casa. E o que aconteceu? Aquela semana foi a pior semana das nossas vidas, porque o meu pai, ele foi tomado, né, pelas forças, né, espirituais do mal, e foi uma semana de tribulação. E eu cheguei a falar, né, com a pastora Diva, falei: pastora Diva, não tem condições nenhuma de fazermos culto lá em casa, a situação é essa, e tá difícil, não tem como. Ela já com a experiência dela, né, amado, e com a experiência dela, ela falou: não, eu já sei o que é isso. E ela falou: não vamos cancelar nada, vamos fazer o culto. E teve o culto em casa, irmão. E aí estava o pastor Cabral dirigindo, né? E os irmãos estavam ali, o pastor Esteban, a irmã Mari, o pastor Cresce, os meninos, né? E foi algo tremendo, porque quando eu estava fazendo o culto, o meu pai tinha um litro de pinga lá no Série 51, mas eu sei que durante o culto, amado, ele ia lá na pia e tomava uma. Mas quando terminou o culto, amado, que veio a palavra e tudo, que foi feito o apelo, o meu pai caiu ali de joelho, né? Entregando a vida dele para Jesus. E algo que aconteceu que foi tremendo. Por isso que houve toda aquela luta, toda aquela situação. Porque foi uma convenção assim, uma libertação instantânea. Porque meu pai aceitou Jesus naquela noite, de manhã cedo, do litro de pinga que ele tinha lá, ele pegou ele mesmo e jogou com as suas próprias mãos. Ele despejou tudo na pia. E daquele dia começou a história. Então ali começou a história da minha família. Veio meu pai, veio a minha mãe, depois veio o Valdir, e depois veio toda a família. Hoje toda a família serve a Cristo. E aí se cumpre na sua vida aquela palavra, né? Mateus não, Atos 31, 16, do 16, 31. 6:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E irmão, isso foi engraçado, Júnior, porque a gente fazia culto lá em Itapevi, né? Na casa da irmã Maria. Jandira. Da irmã Maria Pinheiro. E eu, irmão, eu tinha um hábito de chegar todo dia de manhã cedo na empresa e ler a palavra. Então era o dia que nós iríamos fazer o culto lá. Eu cheguei de manhã cedo e abri a Bíblia, me saiu essa palavra, né? Atos dos Apóstolos 16, 31. Essa palavra saiu: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E eu pensando que era para lá, não, mas era direcionada para minha casa. Porque foi uma semana após, tivemos o culto e esta palavra se cumpriu na minha vida, nas nossas vidas. Então, assim, eu louvo ao Senhor, irmão, por tudo que Ele tem feito, porque Ele é grandioso, maravilhoso e é fiel. Graças a Deus. E a tua família serve ao Senhor, né? A minha família serve ao Senhor. A questão do diaconato foi como... porque assim, existem os passos, né? Para se chegar...
uma coisa que eu acho interessante hoje em dia, que as pessoas, existe um processo, existe uma escalada, né, até você chegar a um pastorado. E hoje em dia você vê pessoas que se auto-intitulam pastores, bispos, apóstolos, sei lá, alguma coisa assim, sem nunca ter servido na casa do Senhor. Né? O cara não serviu um copo d'água e já é pastor. Né? E a gente conhece casos assim. O seu caso foi bem diferente, né? Você teve uma escalada aí, e eu sei que sua escalada foi meio resistente. Não na questão do diaconato. Né? No diaconato, pelo que eu me lembro, você aceitou muito bem isso, ou não? Não, teve uma resistência. Teve uma resistência também? Teve, porque quando o pastor Milton veio falar comigo, eu falei, não, isso não é pra mim, né? Eu não tenho esse chamado. Mesmo que já tinha, né, liderava um grupo ali de jovens, mas eu sempre fui resistente, porque eu não me achava capaz, né, para estar na tal. Mas o diaconato foi até bem tranquilo, né? Mas houve aquele... Né? Aquela coisa da questão da inferioridade ainda existia. Sim, né? Sempre. Foi uma coisa que sempre me afligiu. Sempre, tá vendo? O presbitério, obviamente você foi ungido a diácono na igreja, né? Serviu muito bem, né? Estava lá todos os cultos, chegava sempre adiantado, né, pastor? Sim. Um exemplo aí, era um homem que está lá disposto a servir realmente. E depois você foi ungido a presbítero. Sim, por outra resistência também. E se sentia inferior também ainda? Sim, porque, como vocês me conhecem, então assim, eu tinha muita dificuldade de expressar muitas palavras. Então essa dificuldade de expressar as palavras, isso era um obstáculo, né, para me assumir. Então assim, como eu tinha muita dificuldade de expressar algumas palavras, como às vezes quando tem, e isso era impedimento, foi barreira, né? Porque era essa dificuldade que era o obstáculo de eu aceitar. Então, assim, era resistência exatamente por causa disso. Sentia lá a sua dificuldade, né? Sim. Mas foi ungido a presbítero. Sim. Você tem as datas aí, eu passei para você. Vamos passar um pouquinho pela história do pastor, falando a respeito de datas também, né? Vamos ver aqui, ó. Na verdade, quero agradecer a Miriam, a minha irmã, né? A Miriam, mais conhecida como minha irmã, eu pedi os dados do pastor e ela me enviou. Como meu celular está sendo usado para fazer a live, então não dá para eu ver as mensagens que eu mandei para o pastor. Então, o primeiro desafio, como líder de mocidade, foi no dia 1º de 1 de 1995. 1 de 1 de 95, ok. Isso. Ungido para diácono foi 31 de 12 de 2000. 32 de 2000. 31 de 12 de 2000. Aí depois veio o presbitério, foi 30 de 12 de 2007. Então passou, né, a escala aí de 5 para 5 anos, né? Depois 2007, mais 7 anos se passou como diácono. E depois foi ungido a presbítero em 2007. E em 2010, 1º de 1, 2010, aí eu tornei presidente, né, da igreja. Mas a gente já vai chegar aí, calma aí. Tá. Vamos chegar aí. Então, nós tivemos 3 pastores presidentes na PNL. Sim. O primeiro foi o pastor Cabral, que se eu não me engano ficou cerca de uns 10 anos, Isso aí. se eu não estiver enganado. Depois o pastor, de ter servido bem na PNL, servido da Casa do Senhor, tivemos o pastor Milton, que nos conduziu por um longo tempo também, que não sei precisar quanto tempo. Foi de 8 a 9 anos, né? 8 a 9 anos o pastor Milton, né? Que de fato, quando ele passou a igreja para mim, foi em 2008 e alguma coisa. Então você é o terceiro pastor, no caso, pastor presidente da igreja. Já passaram diversos pastores pela PNL, né? Mas como presidente nós tivemos apenas 3. Pastor José Cabral, pastor Milton Francisco e agora pastor Leídio Márcio, né? Leídio poucos conhecem, né? E aí chegou, mas você assumiu a igreja, e aí é que eu quero conversar. Quando você assumiu a igreja como presidente da PNL, você ainda era presbítero, correto? Sim. Ok. E
como se deu, então, a sua unção ao pastorado, sendo que você assumiu a igreja como um presbítero? Então, aí teve a eleição, né? Aham. E isso passou, aí, né? Teve a eleição e aí eu ganhei como presidente. Esse passou, aí dia 1º ia se assumir, né? Assumi. E aí assumi como presbítero aí, e após... Agora vamos olhar as datas aí, agora vamos chegar nas datas. Né? Né? Então, eu me tornei presidente da igreja 1º de 2010 e no dia 31/1/2011 eu fui ungido a pastor. Então você ficou praticamente 1 ano e 1 mês presidente da PNL, presbítero. Presbítero. E aí quando, num belo domingo do dia 31/1/2010, é isso? Isso. Aquele belo domingo que eu me lembro muito bem como se fosse hoje, quando você viu seu pai entrando na igreja, aí você viu o pastor Ronaldo entrando na igreja, obviamente meu pai já estava dentro da igreja, Sim, né? sim. Você não entendeu nada ou entendeu alguma coisa? Não, para mim foi uma surpresa porque assim, eu nem sabe, eu nem caí em si que ia ser ungido naquele dia, né, pastor. Ou seja, você não foi perguntado se queria, Não. você foi ungido. Isso. Você foi ali, como fala? Me fugiu a palavra, tá vendo? Não é só você que Pego falou a de palavra. surpresa. Não foi pego de surpresa, não. Você foi compulsoriamente ungido ao pastor, correto? Isso. Você não teve escolha. Não teve escolha. Então não. Deus agiu de uma forma, Márcio, assim penso eu, né? É. Porque eu imagino que se alguém chegasse naquela época para você, vamos ungir você a pastor, talvez aquela resistência que já existiu para líder de jovens. Porque, ó para você ter uma ideia como eu lembro disso, ó. Eu lembro que para que fossem feitas para que se assumissem as lideranças de grupos, né, de jovens, de irmãs, era feita eleição também. Sim, sim. E aí simplesmente falaram, a igreja votou em você. Nessa época nós estávamos na igreja que era na Dolores Lupiano Moioli ali, né, na garagem do presbítero Obed. E quando surgiu o seu nome, eu lembro que você pôs a mão na cabeça e falava, não vou, não posso, não sei o que, alguma coisa assim. Foi. Eu lembro disso. Mudou até de cor, né? Mudou até de cor, talvez um desarranjo intestinal e tudo mais, não tenho certeza. Mas olha, eu lembro disso como se fosse hoje. Isso está vivo na minha memória, por isso que eu estou falando, né? E, então a resistência ela veio desde de assumir o grupo de jovens com 3 meses de cristão, hein? Aceitou Jesus, 3 meses já era líder de jovens, né? E aí veio lá a resistência também, um pouquinho mais veio a presbítero e veio a resistência ao diaconato, depois a resistência ao presbitério. Eu imagino que se fosse falar isso, você ia também resistir. Não quero ser ungido a pastor. Então Deus já agiu de uma forma para que você não tivesse escolha. Vai ser ungido. Exatamente. Cadê aquele menino que está no campo? Enquanto ele não chegar, ninguém vai comer. Ele não sabia que ia ser ungido a rei de Israel. Exatamente. E você não sabia que ia ser ungido a pastor naquele dia também. Foi algo assim, tremendo. E foi algo porque mexeu comigo, porque assim, o pastor Ronaldo, na simplicidade dele, e o meu pai também, que é um homem que nunca foi à escola. E eu acho que o pastor Ronaldo também não, né? Tinha dificuldade em leitura, assim. Mas assim, irmão, esses 2 homens assim, foi algo que mexeu comigo, porque eu via eles e eles não temeram o chamado deles. E isso ali já foi abrindo a janela. E aí eu lembro, você lembra que a gente, eu fiquei um tempo afastado, e aí eu conheci uns meninos novos lá, quando eu voltei a trabalhar, Não explica que você ficou afastado. Você ficou afastado da empresa, Isso, né? da empresa. Não da igreja. Não da igreja, irmão. Um tempo afastado da empresa onde eu trabalhava. E aí conhecemos uns meninos. E a gente começou a subir para o monte. Lembro. Lá, né? Lá de Carapicuíba. Exatamente. Aí foi quando Deus começou a usar aqueles meninos dizendo assim, ó, quando eu chamo, eu me responsabilizo. Porque eu capacito. Por que você está temendo? E aí foi, irmão. Então começou a história. Então assim, Deus foi trabalhando na minha vida. Por mais que eu estava ali olhando para mim, para a minha a dificuldade de não ser capaz de
de conduzir a obra do Senhor. Então, assim, mesmo quando assumi, o Senhor sempre foi comigo, né, dando graça. Mas sempre foi esse obstáculo. E Deus começou a usar os vasos. E aquilo ali foi, né? E um dia, irmão, eu estava, não sei se era uma programação do pastor Marcos Feliciano. Foi Deus, irmão, purinho, falando através da vida dele. Falou assim, ainda que você não acredite em você, mas eu acredito. E aquilo mexeu comigo, porque assim, né, foi diretamente comigo, Júnior. Porque assim, ainda que você não acredite em você, porque Deus está dizendo que Ele acredita em você. E aí eu fui, sabe, falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E houve o processo também, né? Houve o processo da resistência, porque eu não queria ser pastor de maneira nenhuma. Não queria, irmão. Então bati o pé. Veio esse tempo aí onde a empresa, né, eu fiquei afastado por causa da coluna, travava muito. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. E aí veio esse processo. Deus me passou, né, fez eu passar nesse processo aí durante quase 3 anos afastado. Se fechou tudo. Porque, de fato, eu não queria atender o chamado. Eu não queria ser pastor de maneira nenhuma. E esse foi o processo. Esse foi o processo que Deus me levou. Você ficou afastado quanto tempo? Quase 3 anos. Foi Quase 2 3 anos e 9 meses. E obviamente que isso não é demérito para ninguém. Inclusive, assim, é uma coisa que eu vejo de virtude na Peniel. Né? A gente fala do quilo do amor. Sim. Nessa época você teve quilo do amor, Márcio? Olha, o abraço dos irmãos, os irmãos não deixou faltar nada. Deus fechou as portas de um lado, mas do outro Deus não deixou faltar nada. Usava o irmão para abençoar, usou o irmão para abençoar, pagar a prestação de carro. Então, irmão, mesmo Deus deixando, porque era o meu eu, o meu orgulho, o meu complexo. E assim, nesse processo, aí veio situações difíceis, irmão, porque eu endureci o coração e não queria, né, de maneira nenhuma, e bati o pé. Só que Deus fez eu passar no processo para entender. E aí, quando Deus usou um, usou 2 e o último. E Deus foi bem claro assim, vamos ver quem pode mais, se é o barro ou se é o oleiro. Mano, quando Deus falou isso, eu já falei 1, 2, essa é a última vez que eu falo contigo. Não basta o que você está passando, você ainda quer mais? Então, amado, foi ali aquele momento que eu vi que não dava para contender com o oleiro. Foi quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí Deus começou a abrir as portas. Ótimo. Fugindo um pouco desse assunto agora, você teve o desejo, um sonho na sua vida de ter um carro. Sim. Né? E eu sei que o teu irmão, ele tem grande participação na realização desse sonho. Conta isso aí pra gente, pastor. Irmãos, isso aqui, ó, tenha como um testemunho de amor e de fé. Conta aí, pastor. Mano, foi algo assim, tremendo, né? Porque a gente... Esse irmão meu, eu não tenho como, né, palavras para agradecer ele. Nasceu-se a Lília, né? A Lília nasceu prematura, pequenininha. E ela ficou 36 dias ali no hospital, saiu. E aí assim, irmão, né? Aí a gente começou a vir para a igreja e aquela dificuldade. Eu trazia a Lília no pescoço ali, né? Vinha aqui. E aí começou a nascer aquele desejo, né? De querer comprar um carro. Eu falei, mas as condições não estavam, né? E um dia o meu irmão saiu, chamou eu. Falei, irmão, vamos dar umas voltas aí? Eu falei, vamos ver se a gente vê alguns carros. E aí, amado, e a gente foi passando na agência, passando em outra e passando na outra, até que chegamos num lugar, tinha um Santana do outro lado, né? Estava numa agência e do outro lado tinha um Santana com uma placa de vende. E fomos lá, olhamos o carro, vimos o carro, tal, gostamos. Meu irmão falou, e aí, irmão, você gostou do carro? Eu falei, gostei, irmão, mas eu não tenho esse dinheiro, não. Aí ele falou, não, mano, tá bom. Aí também ele ficou na dele, irmão. E aí, irmão, aconteceu algo engraçado. Porque ele tinha um carrinho dele, ele vendeu o carro dele, olha só. E falou, irmão, você gostou daquele carro? Falei, gostei. Falou, então vamos buscar lá. Irmão, ele foi lá e deu a parte do dinheiro
para mim poder comprar aquele carro. E falei, irmão, esse carro é seu. Eu, irmão, não sabia, sabe, aonde ir. E ele ficou, mas olha só, mano, esse que por isso que eu falei, começando com gratidão. E gratidão é algo que não tem palavra, não tem expressão, não tem como retribuir. E aí quando eu vi aquele gesto do meu irmão, olha só, irmão, ele vendeu, ficou a pé para eu poder ter o carro. Isso aí não tem palavra. Não tem palavra, isso é amor. Isso é amor. Isso é amor pelo seu irmão para com você. E ele nem era cristão na época? Não. Ele foi eu pensei que ia ser dos primeiros ali, né? Pelo coração dele, mas não foi o último que veio com o Evangelho. Deu trabalho. Hoje é uma bênção nos caminhos do Senhor. E Deus tem feito coisa assim tremenda na vida dele. Então, é só Deus para fazer isso. Quando a pessoa tem um coração abençoador, um coração dado, né? Um coração que não está pegado. E esse irmão sempre foi assim, essa pessoa. Por isso que Deus tem feito muito na vida dele. Gratidão. Isso é muito bom. E vamos lá, vamos matar um pouquinho de saudade, talvez deixar até um pouquinho mais. O meu pai nessa sua trajetória ele foi muito importante. Olha! Na verdade, o meu pai ele é um dos fundadores da igreja, junto com a pastora Diva. Eu também sou fundador, eu só não assinei o papel porque era menor de idade na época, né? Mas lá no primeiro culto, na casa da pastora Diva, na sala dela, depois lá no presbítero Jesus, o Júnior estava presente, né? E eu lembro que assim, meu pai, ele nunca foi um pastor presidente, mas ele teve lá o seu mérito em tudo que se passou, né? Ele foi o pastor tesoureiro, o tesoureiro da igreja, desde quando iniciou-se a igreja até o seu falecimento, em 2016. Né? E os 3 pastores que passaram, o meu pai ele esteve ao lado. Né? E no seu caso aí, como ele foi? Ele era só o tesoureiro ou como que era a relação que você tinha com o papai? O pastor Estevam foi uma pessoa que foi o meu porto ali, porque foi uma pessoa que me incentivou. Né? Vamos fazer isso, pastor, vamos fazer isso. Então, assim, foi uma pessoa que esteve ao meu lado ali, sabe? Uma pessoa que batalhou, foi o nosso pai ali de exemplo na fé, um homem zeloso pela obra. Uma das coisas, irmão, que o legado que o pastor Estevam deixou para nós foi o zelo que ele tinha pela obra. Isso, irmão, assim, o cuidado que ele tinha com essa obra era algo que estava dentro do coração dele. Talvez ele foi mais do que pastor presidente, porque ele cuidou das finanças e cuidava com muito zelo, com muito, irmão, assim, sabe, amor. E eu ponho assim, que ele foi muito mais presidente que todos os outros nós que passaram. Se hoje nós estamos aí, tanto ele como os demais, a irmã Mária, a pastora Diva, né? São pessoas, irmão, que assim, essas pessoas que são exemplo para nós. O pastor Estevam não está entre nós, mas deixou esse legado. Esse legado ninguém pode tirar, porque foi um excelente obreiro, zeloso pela obra. Passou tantos processos, mas sempre fiel à obra. Nunca desistiu da obra, daquilo que Deus confiou à sua mão. Então, eu não tenho palavra para expressar tamanha gratidão, tamanho legado que o pastor Estevam deixou para nós. Quanto nós estivermos aqui, a gente sempre vai lembrar de um obreiro fiel e zeloso. Eu citei o meu pai, não tem como não ligar uma coisa à outra, né? Eu estou justamente citando ele porque, assim como Moisés não entrou na Terra Prometida, meu pai não viu o templo construído. Sim. Ele viu o início, ele viu o projeto, ele viu tudo. Ele olhou, assim como Moisés, ele olhou lá de cima, ele viu de longe a Terra Prometida. Sim. Mas acabou não entrando. Né? Então, consequentemente, quem seria você nessa história, Márcio? Josué, né? Josué. Então, e assim, obviamente que eu tenho essa brincadeira que eu faço, que eu até levo a sério às vezes, né?
nós vamos passar, a igreja vai ficar até que o Senhor venha, né, Márcio? As futuras gerações, nossos filhos vão assumir as igrejas, a igreja, né? E nós vamos acabar passando. Sim. Mas as pessoas vão lembrar, quem construiu a igreja? Foi o pastor Márcio. Quem conquistou Jericó? Foi Josué. Quem que entrou na Terra Prometida? Foi Josué, né? E esse processo, então, da construção, obviamente que depois tivemos a participação grande do Tiago, o presbítero Tiago. Sim. Ele teve grande participação em tudo que se passou depois do meu pai, porque meio que ele, não que ele tenha substituído, mas ele acabou assumindo as coisas que talvez meu pai fosse para fazer, né? Na parte de documentação, essas coisas assim. E como que foi isso? Como que foi a questão da construção do templo que nós temos hoje? Então, quando nós começamos, né, o pastor Esteban ainda estava vivo, né? E a gente começou a correr, vamos construir, vamos, né? Fizemos uma Assembleia Geral, todo mundo foi a favor da construção. Então a gente começou a correr atrás dos projetos. Ia para cá, ia para lá, era um absurdo, cada um fazia um orçamento, né? E logo em seguida o presbítero Tiago também começou a se envolver. Era outra pessoa também que estava ali, né? E depois até que ele abriu, né? E hoje tem sido uma benção, né? Estava só ali atrás da bateria, assim, quietinho, sem fazer nada, né? E foi assim, mano, porque quando a gente assumiu, a gente viu que o nosso estatuto tinha muitas brechas, né? Tinha muita dificuldade. E aí a gente começou a sentar, fazer reuniões por cima de reuniões, falando, não, isso tem que mudar. E como o Tiago já tinha parte administrativa, né, a gente começou a tentar, vamos mudar o nosso estatuto assim, vamos fazer assim. E aí foi, né, juntando ali os irmãos que faziam parte da diretoria. E fomos, né, irmão, vendo, né, e fomos, né, ali trabalhando, né. Isso, todo mundo chegou de acordo, falando, não, esse estatuto já melhorou, porque agora já fecha as brechas, né. E foi isso que aconteceu. Então aí veio o projeto, já estava aprovado. Então a gente não conseguia, a gente se envolveu, aí o pastor Estevão tinha muito conhecimento com o seu Jair, a gente foi lá, ele começou a ver pra gente, o engenheiro, aí fez o projeto, tudo, e se iniciou. Então a gente, aí irmão, quando estava tudo ok, aprovado, a gente começou a ver orçamento. Não. Na ótica humana nós não teríamos condições nunca, porque quando nós chegamos estava com o projeto na mão, e a gente começou a fazer os orçamentos e os preços eram os valores assim, absurdos. Então os valores eram, o mínimo que a gente achou foi 380 mil alguma coisa. E aí até 650 mil. Nós não tínhamos condições nenhuma. Mas nós já estávamos determinados, irmão, que nós iríamos construir. Nem que fosse a parte de baixo. E já estava certo, eu já tinha, né, alçado com o rapaz, ele ia fazer a parte de baixo somente para nós ali, né, que ele cobrou o valor X. Né, se eu falar o valor X, aí eu vou entregar o ouro. Né? E aí eu falei, então, o dinheiro que nós temos, vamos fazer o valor X. Vamos fazer a parte de baixo só, irmão. Nós já estávamos determinados a construir. E um dia, Deus usou o irmão Mauro, aqui onde a gente ficamos aqui no salão, irmão, 22 anos. Gratidão. A gente não tem como também retribuir os nossos irmãos, irmão Mauro e a irmã Creuza, porque foram pessoas que tiveram ao nosso lado sempre. 22 anos que nós estivemos aqui, irmão. Foi um casal que foi e que tem sido bênção. Continua sendo bênção em nossas vidas. Então, assim, e aí um dia, né, eu conversando de tanto orçamento, eu já estava desanimado, aí eu falei, Aí o irmão Mauro falou, irmão, você já viu aqueles pré-moldados? Eu falei, não, ainda já vi alguns, né, irmão? Mas os valores estão tudo igual. E um dia, amado, eu estou subindo a Internacional e está ali a construção de pré-moldado. Aí a Lúcia já viu que eu fiquei agoniado, né? A Lúcia já viu ali o meu desespero, falou, dá minha volta aí, passa lá e já conversa lá, que eu já te conheço. Já te conheço, já sei como que é. E aí, amado, eu passei lá, parei o carro, conversei com o rapaz que estava lá, né, responsável da obra, ele falou, tem um telefone aqui, e aí você liga para o rapaz, né, você já tem um projeto? Eu falei, já tem um projeto sim. Falou, então, você entra em contato e vê se consegue enviar o projeto para ele lá. Aí tá, enviei,
enviei, aí eles fizeram lá, né, o orçamento de tudo. Irmão, quando fizeram o orçamento, falei, não, para fazer embaixo e em cima esse valor. Aí ele falou, não, esse valor aí. Irmão, eu fiquei assim, como se tivesse querendo acreditar e não acreditar. Aí eu falei, ó, só que tem uma coisa, isso vai ser uma igreja, né? Então você tem que ver aí a fundação. Aí ele falou, ah, é igreja? Eu falei, então, vai ser igreja, e a igreja vai ser na parte de cima. E aí mesmo assim, mano, eles fizeram de novo, recalculou lá de novo, né, a fundação apropriada para tantas pessoas, né, andar de cima. Quando passou o orçamento de novo, eu falei, o quê? É isso mesmo. Enfim, mano, Deus é fiel o tempo todo. Amém. Deus nos proporcionou, mano, a construir aquilo na ótica humana, a qual nós não tínhamos dinheiro. E veio uma crise, aquela crise que veio, nós tínhamos o dinheiro, aplicamos o dinheiro, amado, e aquele dinheiro assim rendeu de uma forma tremenda que deu para nós construirmos o templo. O juro que se deu, mano, no tempo do espaço lá que ficou aplicado, a gente ficou assim surpreso. Olha que bênção, né, pastor? Foi algo assim tremendo. E assim, uma coisa que já me questionaram, acho que já questionaram o senhor também, terminamos o tempo, fizemos a inauguração e eu ouvi, deve estar devendo, desse jeito, pastor, perceba aí, igreja, deve estar devendo até as cuecas. Pastor, a gente deve alguma coisa para alguém? Nada, graças a Deus, nada. Deus é fiel, mano, porque nós terminamos a construção e não devíamos nada para ninguém. Isso aí foi fato, realidade. Quanto vocês estão devendo? Ai, irmão, que é isso? Não estão devendo nada. Deus, quando ele faz a obra, ele faz por completo, né? Completo, irmão, completo. Nós não estamos... Sim, foi assim, irmão, com uma coisa de Deus assim mesmo, foi tremendo. Foi a mão de Deus ali, irmão, atuando. Porque nós tivemos muita dificuldade na inauguração. A gente prestes a inaugurar, né? Aconteceu tudo que aconteceu. Foi. Não é? Mas Deus honrou, irmão, porque nós não desistimos, continuamos ali. Deus abençoou, Deus preparou pessoas. E nós conseguimos inaugurar a igreja sem estar devendo um tostão para ninguém. E isso é motivo para glorificar o Senhor, né? Sempre. Graças a Deus. Sempre. Então, não que a gente chegue ao final de sua história, porque ainda continua, né? E aí uma curiosidade, nesse período de quarentena, pastor, o que o senhor tem feito para se manter na ativa em relação ao seu... Eu vou entrar na tua intimidade com Deus, olha que coisa, né? Mas para manter o contato com Deus, o que o senhor tem feito aí? Manso, tem sido um tempo de reflexão e tudo isso que aconteceu mostrou a fragilidade da igreja. Mostrou a dificuldade, nós não estávamos preparados para tudo isso que veio. Foi algo que assustou todo mundo, toda a igreja. E aí, irmão, fica um alerta para mim e para você. De fazer uma reflexão e valorizarmos a oportunidade que Deus tem nos dado. E é um tempo de reflexão para todos, irmão. Um tempo de revestir, tempo de se fortalecer. E tempo de não olhar para o homem, mas tempo de olhar para Jesus Cristo. É um tempo que eu tenho olhado, irmão, meditado na palavra, tenho orado, tenho buscado, tenho pedido. Os irmãos têm visto, eu não tenho entrado em contato. Às vezes eu mando alguma mensagem no grupo. Mas, irmão, eu tenho orado. Eu tenho colocado o povo nas mãos do Senhor. E isso, irmão, fica um alerta. Talvez, pastor, não está nem aí. Não, irmão, estou sim. Só que isso, irmão, é para você se fazer um reflexo da tua vida. E o valor, a importância de você valorizar está na presença de Deus. O teu pastor, irmão, não está ligando, mas o teu pastor está orando por você. O teu pastor está levantando as madrugadas, irmão, tem orado pela igreja. O pastor, irmão, essa semana a gente foi no monte. Temos orado pela igreja. O pastor está em silêncio. Não, o pastor está em silêncio, mas está orando por você. E fica aí, irmão. É o tempo da igreja. Isso, irmão, independente se é pastor, se é obreiro e se é membro. É o tempo de nós recordarmos, porque nós não sabemos, irmão, o que está por vir. Qual é a situação? E lembra-se de uma coisa, irmão, tudo que nós estamos vivenciando. Então, fique na posição, fique na presença do Senhor. Deixa de olhar para A,
Deixa de olhar para si, deixa de olhar, irmãos, os questionamentos, as situações, porque é o tempo seu, é o teu. Nós ouvimos a palavra no domingo sobre relação. Então, é o tempo de você viver o teu relacionamento com o Senhor, assim como pastores, assim como os obreiros e assim como os membros. Cada um tem a sua responsabilidade. E aí, irmão, não fica querendo colocar a responsabilidade em A e B, porque é o tempo seu. Essa situação que veio, irmão, foi o tempo particular de cada um. Família, igreja, irmão, coisas que acho que eu nunca fiz. E eu passei a fazer com a minha família. Cultos, orações, até campanha. Eu e a minha família em casa. E aí, você tem feito, irmão, o teu momento? Então, é o tempo seu. É um tempo exclusivo. Um tempo particular. Você e Deus. De nós, irmão, olharmos como estamos. E às vezes nós nos esquecemos. Começamos nisso tudo, irmão. Talvez muitos estão criticando, estão apontando. E aí Deus está querendo o teu particular. Irmão, olha, foi algo profundo que eu vivi. Porque Deus, assim, Ele quer o particular, irmão. Não é o particular do pastor com o membro. Deus quer o particular dele, ele e você. Você, família. Você e Deus. É isso que Deus quer, irmão. Disso que Deus está requerendo de nós. Porque, irmão, a igreja, ela deixou de olhar para Cristo, de olhar para Deus, para olhar para o homem. Para si próprio, irmão. Então a igreja, ela foi enfraquecendo. E com isso, irmão, fica aí um alerta para mim e para você. É o tempo, porque Jesus está às portas. E se nós estamos preparados para dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, irmão, é o tempo. Deixa na presença. Irmão, deixa o que está acontecendo de lado, da tua direita, da tua esquerda, do fundo, da frente. Mas viva Deus este momento, irmão. É o que eu estou buscando, viver Deus neste momento. Eu e Deus, é o meu particular, eu e Deus. Mas, irmão, com tudo isso, eu tenho orado pela igreja. Eu não tenho desistido, eu não tenho deixado de orar pelo meu irmão, pela minha irmã, o corpo de obreiro. Irmão, temos orado, temos colocado, Senhor, trabalha. Realiza a tua obra, Senhor, no profundo da alma de cada um, Pai, que seja o particular, Pai. E é o particular, irmão, de cada um com Deus neste momento. Da família com Deus neste momento. Então, irmão, se desprenda. Não fica, irmão, neste momento se questionando, o pastor não está ligando para mim. Não, irmão, estou sim. Mas o que Deus quer, Júnior, em tudo isso que nós estamos vivendo, é o particular de cada lado, de cada família, de cada um, irmão, com Ele. É o tempo de nos voltarmos para Ele. Então, amado, sabe, deixa essas coisas de lado e se apegue a Cristo, porque é o tempo de você se apegar a Cristo, é o tempo de nós nos apegarmos a Cristo. É o tempo. Vou fazer um bate-pronto aqui assim rapidinho. A gente já está quase encerrando, tá, irmãos? Eu não vou dar oportunidade de vocês fazerem pergunta nenhuma, senão a gente não sai daqui mais, né? Mas vamos lá, qual que é o versículo preferido? O versículo preferido para mim foi essa palavra gratidão. Né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, verso 12. Esta palavra, irmão, entrou no meu coração de uma forma tremenda, e tanto que foi da inauguração da igreja. Isso. Porque esta palavra, irmão, ela está enraizada no nosso coração. Gratidão é não saber retribuir, irmão, tudo que Deus tem feito por nós. Gratidão não é isso. O salmista está diante de Deus, Senhor, o que eu darei a Ti, por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Irmão, esta palavra, quando nós olhamos para nós, irmão, e vemos os cuidados do Senhor, tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, nós vemos os cuidados do Senhor para conosco. Então, gratidão. Essa palavra, junto a esse versículo. Gratidão. Ótimo. Um momento que marcou sua vida. Então, meio que, assim, uma experiência, vamos lá, vou mudar a pergunta. Uma experiência com Deus que te trouxe uma coisa muito boa. Rapaz, porque são tantas, né? Mas olha, eu vou colocar a Lília. A Lília, porque a Lília foi um milagre de Deus.
a Lília foi algo assim que Deus fez que surpreendeu todo mundo, contrariou até a medicina. Porque ao terceiro dia, a medicina desenganou a Lília, né? E eu lembro disso, amado, que a Lúcia entrou em desespero, foi choro. Eu lembro de uma palavra que ficou bem gravada, né? Porque a Lucinda falou, Deus, por que o Senhor deixou eu ver? E aquilo foi, né? E naquela hora, irmão, eu fui um Porto Seguro, porque eu lembro disso e eu falei com o Senhor, né? E eu falei, Senhor, aí eu falei para a Lúcia assim, se ela vem em vida, ela vai viver. Isso marcou muito, porque quando nós chegamos outro dia, isso foi um parecer de uma médica. Estava tudo bem e agora, né, aconteceu isso. E chegamos outro dia, irmão, era outra médica. Aí a Lúcia, né, já angustiada, não via a noite, não foi um desespero naquela noite. E aí quando chegamos lá, era outra médica, a médica falou, mãe, a sua filha está bem, fique em paz. E aquilo alegrou, confortou o nosso coração. E daquele dia em diante, amado, a Lília só foi ganhando peso. E saiu com 1,8 kg, se eu não estou enganado. 800 e alguma coisa. Ou foi 900 do hospital. E hoje a Lília está aí, né, irmão? É um milagre, mas que Deus, né, faça a obra. Amém. Mas foi algo que marcou. Que bom. São muitos, né? Tem alguma pregação feita, qualquer pessoa tem alguma pregação, fora do Marcos Feliciano, aí, que o senhor já citou, mas teve alguma pregação que está marcada em você até hoje? São muitas, viu? São muitas, é porque assim, o Senhor ele cuida da gente em todo o tempo, né, Júnior? Então, eu lembro uma vez que Deus trouxe um irmão do Rio de Janeiro e ele trouxe uma palavra que naquele dia Deus estava mudando, né, situações. Um homem do Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu vi ele pregando na Peniel, e ele veio do Rio de Janeiro. E marcou muito, porque ele disse que Deus estava abrindo porta naquele dia, e aquela palavra ficou marcada. Porque no outro dia, ele pregou no domingo, e na segunda-feira estava o meu tio lá. Falou, ó, prepara os teus documentos, porque você vai fazer entrevista. E a minha história aconteceu tudo ali, irmão, porque tudo que eu tenho hoje foi através dessa porta que Deus abriu, através desse homem de Deus que Deus trouxe do Rio de Janeiro. E Deus mudou toda a história da minha vida. Então, assim, foi algo marcante. A pregação de um irmão que veio do Rio de Janeiro e que Deus estava abrindo porta naquele dia. Abre porta onde não tem porta, maravilha. Obviamente que nós temos o hino da abertura lá, né, que foi o Quero que Valorize, mas dos hinos atuais, qual que mais te marca agora, Márcio? Nos braços, né? Da Laura Songueres, né? Isso, esse louvor tem marcado muito. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em ti, amor. Isso, esse louvor tem pois falado. tu és aquele que me guarda, Olha que maravilha, né? Então, é um louvor que tem marcado, né? Porque um dia eu cheguei no estacionamento, comecei a ouvir este louvor, ele marcou muito, né? Porque eu estava com alguns questionamentos, e aí esse louvor foi falando comigo. Aí ele falou assim, eu te guardo, olha aí, eu cuido, né? Então eu falei, obrigado, Senhor, porque em todo tempo, mesmo a gente sendo infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Deus ele é fiel em todo tempo. Amém. A única diferença, irmão, que Deus, né, ele coloca aí, é que se nós o negarmos, Ele também nos negará. Na presença do Pai. Irmão, perfeito ninguém é. Então, irmão, por isso que eu estou falando para você, olha para Cristo, porque é o momento de você se voltar para Cristo, não se voltar para o homem. Porque o homem é falho, o homem erra, o homem entristece. Mas quando a gente, irmão, está nos braços do Senhor, a gente descansa. Fica em paz, né? Exatamente. E assim a gente vai chegando ao fim, né? Ah, você não vai fazer ai, não? Mas não sem antes, uma coisa que me chamou a atenção aqui, logo lá no começo, lá que você falou a respeito de gratidão. Sim. Né? E tem uma canção que a gente canta, já há muitos anos, que eu queria compartilhar com todos aqui agora, né? Que é aquela assim...
prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, Jesus. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Graças a Deus, gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus. Então, louvor de Ademar de Campos, esse transpõe gerações, irmãos. E nós cantamos muito no grupo de jovens dele, hein, Márcio? Muito. Né? Quais são suas considerações finais aí, pastor? Por gentileza. Vou deixar mais um salmo, irmão, que é o Salmo 121, que diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gratidão, Júnior, por estar aqui nessa noite, poder compartilhar este momento com meu irmão, com meus irmãos que estão aí no seu lar, nos acompanhando nesta live. Irmãos, sabendo que os dias são difíceis, mas nós não estamos sozinhos e que Deus está presente diante de tudo isso que nós estamos vivendo, amado. E que nós devemos permanecer firmes no Senhor, permanecer perseverando, não olhando para trás, mas porque não é o tempo de olhar para trás, mas é o tempo de olhar para o alvo, para a frente, para o alto, né? Aonde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus venha nos abençoar e que nós vamos continuar, irmão. Talvez logo nós estaremos lá na igreja louvando, adorando o Senhor. E que, irmão, de tudo isso nós possamos tirar uma lição, que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém, Júnior, é melhor do que ninguém, não tem eu, não tem melhor, como eu venho falando. E que nós devemos ser mais humildes, irmão, mas um para com o outro, sabemos lidarmos uns com os outros, cada um tem o seu jeito, a sua maneira, a sua personalidade. E eu até falei, né, compartilhei com os meninos que estavam lá no domingo, e eu ouvi uma frase, uma semana passada, que mexeu, porque assim, Deus, ele não muda ninguém, mas ele te dá a oportunidade de você mudar. Deus, ele não muda ninguém, mas ele te dá a oportunidade de você mudar. Fica esta palavra, irmão, de reflexão, e que você possa dizer assim: Deus, ele te aceita como você é. Ele não vai te mudar, mas ele vai te dar oportunidade para você mudar. Então, agradecido
a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, Júnior, por estar aqui, pela tua vida, pela vida do teu lar, a tua família, Amém. a tua esposa, a tua princesinha, a tua herdeira, a Julinha, que Deus venha abençoar. E que Deus venha abençoar todos nós, amar toda a igreja do Senhor. E que quando, irmão, nós estivermos ali na igreja, vamos valorizar uns aos outros. Venhamos valorizar, irmão. Talvez Deus permitiu tudo isso para nós pararmos um pouquinho e começarmos, irmão, a valorizarmos os nossos irmãos. Porque Jesus, irmão, ele virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Um povo, irmão, que está na mesma fé, na mesma visão, na mesma comunhão e no mesmo Espírito. Uma igreja obediente, submissa à sua vontade. A sua vontade é o quê, irmão? Sujeitarmos a sua palavra, aquilo que ele nos ordenou através da sua palavra. Mudar os nossos conceitos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir. Então Deus, ele não muda ninguém, mas ele nos dá a oportunidade de mudar. Então, Júnior, Deus tem falado comigo tremendamente nessa quarentena aí. E que nós, irmão, quando nós estivermos reunidos, vamos sermos melhores uns com os outros. E lembre, irmão, que o teu pastor está orando por você. Que o teu pastor não tem se esquecido de você. Amém? E agradeço, Júnior, por estar aqui nessa noite, juntamente com meu irmão, e poder estar aqui testificando aquilo que Deus fez, está fazendo e está realizando em nossas vidas. Amém, graças a Deus. E você que está aí conosco até agora, quero agradecer a todos, né? Depois a gente vai curtir os comentários aí, os likes que ficaram. Agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por esse tempo de conhecimento que nós temos adquirido, irmãos. Né? Ô, Michele, por favor, ajuda eu aqui. Esse tempo que Deus separou. Deus preparou um tempo para que o povo dele faça uma reflexão e possa rever os seus valores. Exatamente. Né? Existia um tempo, lá no início da igreja, em que eles partiam o pão de casa em casa, porque lhes era permitido, lhes eram possíveis essas coisas. Sim. Eles podiam ter contato. Hoje em dia nós, irmãos, devido a tudo que tem acontecido, esse vírus novo que apareceu, essa coisa nova que apareceu, nós não podemos ter contato com os nossos irmãos. E foi nos dado este meio. Deus inventou a internet. Irmãos, eu sou de uma época em que a internet era discada. Então me respeita, hein? Jovem, você me respeita, jovem. Eu ficava ouvindo barulhinho. Só quem já ouviu sabe do que eu estou falando. O primeiro teste de internet feito aqui no Brasil, irmãos, eu estava presente lá na USP. Deus me deu essa oportunidade. Não vou lembrar o ano, mas o primeiro teste de internet feito aqui no Brasil, eu estava lá na USP com o Valtinho, o Walter Lima. Ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele numa época, junto com no setor, na escola que minha irmã trabalha, na ECA. E eu vi o primeiro teste de internet, uma conexão feita em Brasil e Alemanha. Irmãos, naquela época aquilo foi uma coisa absurda. Como que pode se comunicar via ondas de computador? Isso não é possível, isso não existe. Como que é esse negócio? Irmãos, e você vê hoje em dia, basta um clique, você acessa site de tudo quanto é tipo de país aí, né? Uma coisa que foi criada lá atrás e hoje nós utilizamos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, primeiramente eu agradeço a Deus. É uma coisa nova que nós estamos fazendo e quem sabe no futuro, irmãos, é uma coisa que vai ser muito utilizada não só por mim, mas por todos nós aqui na humanidade. Né? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço você que teve a paciência de nos ouvir até agora. Espero que você tenha gostado da história de vida do pastor Márcio e o partindo o pão lá em casa, né? Como que funciona esse negócio? Pega mais pro pão, né? Partindo o pão lá em casa, irmão, não pode ter um final se a gente não partir o pão aqui em casa. Então, eu não sei quem fez isso aqui, mas veio lá da casa da minha mãe, né? É alguma coisa de queijo aqui, pastor. Aí eu quero partir o pão com você aqui nesse momento. Amém. Né? Como que é? Pode pegar aí, ó. E vamos comer aqui, porque o negócio aqui, partindo o pão lá em casa. Amém, amado. Oh, glória a Deus, que Deus nos abençoe por este momento. Partindo o pão em casa. Muito bom.
Pastor, Uma delícia. mesmo de boca cheia, dá a bênção apostólica aí pra gente liberar o povo aí para suas casas, vai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam Amém. amém. Tchau. Domingo, 18h30, culto lá da igreja, amém? Até a próxima live.